E aí, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, amém? Quero compartilhar uma palavra de reflexão, nossa série Repartindo Pão. Quem sabe você precisa comer desse pão e beber desta água. Bem rápido, nossa reflexão de hoje, diante de um texto de Isaías 43, versículo 1, nos diz a palavra do Senhor: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Diante desse simples versículo, em seu contexto ele fala fortemente, mas resumindo a nossa reflexão, ele chama pelo nosso nome. Isso mexe comigo porque me leva a muitas temáticas. O chamador conhece o chamado com referência à chamada de Saulo, quando chama ele pelo seu nome, disse: Saulo, Saulo. E essa chamada, se referindo ao nome por duas vezes em seguida, é algo que está advertindo ou chamando a atenção para algo, como aconteceu com a vida de Samuel, Simão, Lucas 22, sendo que com todo esse contexto, eu não vou entrar dentro de todas essas reflexões, que é forte demais, mas isso mexeu comigo. E diante da reflexão de Samuel, entenda que por 3 vezes ele já havia chamado Samuel, e na quarta, estando ele ainda lá, no mesmo lugar, no quarto, sendo que na quarta ele veio dizer: Samuel, Samuel. Entenda a advertência, porque 3 vezes tem chamado Samuel. Só que isso aqui é forte, não vou nem me aprofundar muito, é só uma atenção, que por 3 vezes Samuel está tão conectado fora e não dentro. Fora porque ele subentende que quem me chamava muitas vezes, ou costumava lhe chamar diariamente, era o sacerdote ali, e ele sempre pronto a servir. Isso era comum na vida dele, de alguém chamar pelo seu nome, e quem esse chamava mais constantemente era o sacerdote a quem ele estava a serviço. Entenda que muitas das vezes nós precisamos desconectarmos fora para conectarmos dentro. Trazendo esse contexto, essa reflexão, isso pode ser aplicado a muitas áreas da nossa vida, muitas áreas. Sentido literal, o sentido emocional e o sentido espiritual. Ainda mais num século em que nós temos vivido, tão longe do contexto desse texto, mas que traz a essa reflexão de hoje, que nós estamos muito desconectados, fora por rotinas diárias, mas para nós conectarmos, por nós termos essa tecnologia hoje, nós tendemos para nós pegarmos uma rede, um sinal, é preciso se desconectar para conectar. Entendeu isso? Trazendo desse contexto, isso é poderoso demais. Então, se desconecta um pouco de fora para se conectar dentro daquela voz que está te chamando, de algo que está te incomodando, para algo novo, para algo transformador na sua vida.
Eu vou finalizar por aqui dentro dessa reflexão, porque se deixar, eu vou entrar muita coisa aqui. E diante desse contexto, hoje, exclusivamente hoje, 11 de setembro, é comum apesar dessa crise em si, foi mudado a forma de se homenagear o atentado nos Estados Unidos, e era comum nesses 19 anos, né, que nós já vamos se caminhar, que se completa hoje, era comum recitar os nomes, cada um dos familiares, que foi aproximadamente 2.996 pessoas daquele atentado, fora os civis que se encontravam no avião, que foi 227, fora os sequestradores, 19. Dentre os 226 bombeiros possivelmente que acabaram sendo vítima ali no momento de estar socorrendo, enfim. E era comum que cada um ali, seu familiar, recitava-se o nome daquelas pessoas para ser lembrado. Isso mexe com a gente, Só que dentro do contexto do profeta Isaías, dentro de tudo isso, Deus, com seu amor infalível, né, e tão cuidadoso para com eles, mas não diferente para conosco, que embora que eles tivessem desviado muitas vezes, pega isso, que embora eles tivessem desviado muitas vezes, o Senhor disse: não temas, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Eu vou repetir isso aqui. Por mais que eles tivessem desviado muitas vezes, esse texto somente, eu não vou nem pular para o versículo 2. O Senhor está dizendo: eu já te resgatei, eu te remi, me chamei pelo teu nome. O Senhor é bem comum, você entende isso, seja por um telefonema, ou seja até mesmo na rua, se alguém lhe chama pelo nome, prontamente você vai atentar-se para olhar, ou por um telefonema, porque alguém está ligando para aquele a quem sabe para quem está ligando e conhece. Quando não chama pelo nome, de fato subentende que já não conhece aquela pessoa e nem sabe quem é. Não vou me aprofundar muito nisso não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e eu quero ser bem resumido para que vocês possam visualizar todo o vídeo. Quem sabe futuramente ter a oportunidade, acesso para nós poder compartilhar, se repartindo o pão ao vivo, temos mais envolvimento, né? Mais despertamento. Nós podemos ter essa oportunidade. Para resumir tudo isso aqui, o salmista ele vai expressar no Salmo 23, bem conhecido, posso recitar ele aqui, né? Todo ele, mas não vou fazer isso. Mas ele disse que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, tu está comigo, tu está ao meu lado, não temerei. E ele vai concluir isso para encurtar, que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Guarde isso. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão por todos os dias. E ele vai concluir, lógico: habitarei na casa do Senhor. Não esqueça isso. Guarde isso. Habitarei na casa do Senhor.
para que entendamos que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias, é para que nós viemos habitar na casa do Senhor por longos dias da nossa vida, tá bom? Deus, eu vou fechar isso aqui tudo. Peguei muito contexto de cada contexto disso, mas voltando agora um pouco para Simão, eu não vou me aprofundar nisso não, de todo o contexto de Simão, do encontro ou da revelação, né, que vai se referir a ele, Simão, filho de Barjonas. Mas entenda que após a revelação em Mateus 16, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. E digo que tu se chamará Pedro. Tu conhece isso. Agora vamos para o contexto de João 21. Depois que ele decide voltar a pescar, isso é forte. E esse encontro agora, depois de eles terem jantado, um peixe sobre a brasa, um pedaço de pão, Simão vai perguntar, o Senhor Jesus vai perguntar, Simão Pedro, porque é aquele a quem ele tinha chamado, aquele a quem ele tinha separado e lançado uma palavra profética sobre ele. Simão Pedro está se referindo diretamente a ele, porque entende que se entre os discípulos havia um outro Simão que se refere ao seu sobrenome Zelote, de possivelmente ou Simão da Simão Galileu, né? Enfim, mas vamos pegar nesse Zelote somente, como está relatado, e por devido a algumas tradições dos que haviam, né, um grupo que não era religioso, enfim, não vou me aprofundar nisso também. Então ele está se referindo direto a Simão Pedro, é tu que está vivendo o que os outros dizem ou disseram, ou que seus pais, que filho de Barjonas, subentende como Bartimeu ou Barjonas, dentro da tradição, você conhece, é pai, né? O seu pai é Jonas. Por isso que o cego Bartimeu, se referindo à sua genealogia, de quem ele era filho. Então, Jonas, filho de Jonas, ou Barjonas, referindo à sua paternidade, está mexendo com ele, porque na verdade no momento ele não está vivendo como Simão Pedro, mas como Simão, filho de Jonas. Isso aqui eu estou indo devagar, mas eu vou parar. Simão tem o seu significado de ouvinte. Pega isso. Aquele que ouve. Só que quando ele fala Pedro, não é mais Simão, filho de Barjonas. Simão, eu vou edificar sobre ele agora o Cefas, né? Tu sabes. E Pedro, aquele que está edificado sobre a rocha. Aquele que está firmado, ou seja, dentro desse contexto que nós conhecemos a comparação de um homem que ouve e pratica a quem é semelhante. A casa que está edificada.
Então, o que eu quero resumir com isso aqui, com tudo isso é: Deus te chama pelo teu nome, naquilo que Ele te conhece, que te formou, que te gerou, te resgatou. Ele te conhece, Ele sabe o nosso nome. Eu podia entrar em contexto de Salmos, que eu anotei aqui, 47:4, ao ponto que conta o número das estrelas e chama a todas pelo seu nome. Isso aqui já seria o bastante. Mas não seja mais ouvinte daquilo que Deus tem te chamado. Não seja mais somente ouvinte daquilo que você já sabe que Deus tem para a sua vida. Não seja mais somente ouvinte daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Pegue isso. Esquece, para de querer investir ou ainda viver com aquilo que disseram, ou que aquilo que dentro do seu seio familiar dizem a seu respeito. Mas ouve aquilo que Deus já falou ao teu respeito. Isso aqui eu vou parar. Vou entrar em outro contexto agora. Há 7 descobertas, né? 7 camadas que precisam ser descobertas para entendermos uma plenitude, algo completo da chamada de Deus, diante de uma aplicação do contexto de Jeremias 18, diante dos 7 processos, né, para que a formação, um preparo de um oleiro com o barro ou com o seu vaso. E isso é importantíssimo diante da chamada, diante do autoconhecimento, de só você saber quem te chamou, o real propósito. Isso já, esse autoconhecimento firma mais isso, mas essa autoimagem, o QI, essa informação, né? O emocional, o espiritual, para nós entendermos essa plenitude de Deus, desse chamado de Deus sobre as nossas vidas, sem muitos detalhes. Essa é a questão, e eu vou encerrar aqui com isso. Ele sabe o nosso nome. E guarde isso. Por mais em situações que Israel, dentro do contexto de Isaías 46, Deus está dizendo: eu te criei, te formei e chamo pelo teu nome. Tu és meu. E dentro do contexto, quando passe o que passar, Ele está dizendo: ainda estou contigo. Pelos rios, pelos mares, pelo fogo, Ele está contigo. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Eu vou encerrar aqui com 20 minutos. Queria poder ter encerrado com 10, mas foi talvez necessário. Quem sabe você precisa comer desse pão, precisava ouvir essa palavra, precisava dessa meditação para a sua vida hoje, 11 de setembro, tá bom? Que Deus assim o abençoe poderosamente, grandemente, ricamente as nossas vidas. E como eu costumo dizer, que tudo te vai bem, que nós tenhamos saúde, assim como o bem-estar nossa alma, tá? Graça e paz. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, tá bom?
para que assim nós possamos alcançar o número de pessoas, para que seja impactada, transformada, consolada, renovada por essa palavra, em nome de Jesus, tá bom?